Palavra do Senhor hoje encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos de 8 ao 20. Ouçamos a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu sobre eles, desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Lucas, escrevendo, ele faz a narrativa do nascimento de Jesus, como aconteceu, numa época em que podemos dizer que era um período, creio eu, de verão naquela época, um período quente, porque os pastores se encontravam pastoreando os rebanhos nas vigílias da noite. E o anjo desce e anuncia o nascimento de Jesus e fala para eles como eles encontrariam Jesus, que aquele era o sinal: uma criança envolta em faixa e numa manjedoura. Imagina comigo que Maria pode ter, com José, usado um dos coxos que alimentavam os animais para fazer um berço, uma cama para colocar Jesus, E para os judeus, os ortodoxos principalmente, eles esperavam Jesus com uma coroa de ouro, uma carruagem, cavalos magníficos, um rei do qual eles pudessem: esse é o Messias, E aparece uma criança que nasce numa pobreza tão grande, numa situação tão difícil, e aí eles, quando conhecem Jesus e começam a ver o seu desenrolar do seu ministério, e vendo o que Jesus fazia, e as palavras de Jesus como entrava nas pessoas e faziam com que elas pudessem perceber o quanto estavam erradas. Então eles disseram: mas esse não é o Messias, não é. E nos dias atuais, nos dias de hoje, se Jesus retornar à terra num silêncio muito grande e começar a entrar em alguns templos, vamos dizer assim, templos luxuosos, suntuosos, sei lá qual é a palavra, magníficos, esplendorosos, Tem tempo aí que você ouve pessoas falar que cabe 20, 30 mil pessoas num templo, Aquela coisa mais esplendorosa. E se Jesus aparecer lá,
da forma tão simples e tão humilde, não o reconhecerão e não o aceitarão. Podemos melhorar isso aqui? Claro que podemos. Certo pastor combinou com a sua equipe, programou para pregar numa igreja grande, e quando a igreja estava lotada, ele chegou vestido de um mendigo, fedendo, mas bastante mesmo, uma barba postiça grandona, toda suja, todo sujo, e quando ele entra na igreja, o diácono, o porteiro, diz para ele que ele não podia entrar porque ele estava mal cheiroso. Então, ele estava aguardando o pregador, e o pregador era um homem que tinha intimidade com Deus, porque a igreja lotou de uma forma tremenda, e ele entra e senta perto de uma madame, e a madame arreda, e foram arredando, e se espremendo, e ele ficou sozinho. A esposa dele estava sentada lá, mas eles não conheciam, sabiam quem era o pregador, mas não conheciam. E quando o dirigente do culto anuncia o pregador, ele levanta, caminha, pelo corredor central do templo e vai até o culto. O dirigente sabia, e muitos começaram a chorar, envergonhados do que tinham feito. E ele disse, se fosse Jesus, vocês teriam recebido como me recebeu, à distância, cheio de preconceitos. É assim, irmãos, que está acontecendo nos dias atuais. O Espírito de Deus me deu essa palavra hoje para mim te dizer que tem muitos que estão ouvindo falar de Jesus como eu estou falando agora, desse Jesus que nasceu quando o anjo disse, que ele havia nascido em Belém, na cidade de Davi, para trazer paz e mudança à vida a todo homem de bem. Mas acontece que os homens não estão mais querendo ouvir falar de Jesus, não estão nem aí para as pregações, não estão nem aí para aqueles que ainda pregam a salvação. Não estão, irmãos, não, estão correndo atrás de quem está pregando aí sobre milagres e outras coisas mais, a teologia da prosperidade, você faz isso e ganha aquilo, estão barganhando, irmãos, e no reino de Deus não há barganha. No reino de Deus não há barganha, não, irmãos. No reino de Deus é você servir, é você amar, é você perdoar, é você amar a Deus de todo o seu corpo, alma e espírito, é viver para o Senhor, é guardar os seus mandamentos, é obedecer às suas doutrinas, É assim que é a realidade. Mas o homem não quer, o homem está querendo facilidade. O homem está querendo facilidade. Eu li um livro, parece que eu tenho lá em casa, o Cristo genérico. É assim que está querendo o mundo, um Cristo genérico. Está querendo uma mensagem que seja de rosas, que não tenha espinho, que não tenha dificuldade. Não, irmãos, não é assim. O reino do céu é tomado à força, disse o Senhor, é tomado à força desde então, e essa força é você lutando, é os guerreiros do Senhor se preparando para a grande vitória no dia da volta de Jesus. Mas é preciso que ouça a palavra, deixa ela entrar no teu coração, mudar a tua vida, mudar a tua história, porque esse Jesus que nasceu, foi colocado numa manjedoura, foi levado ao céu, porque ao terceiro dia ressuscitou, e os anjos desceram e disseram: varões galileus, esse mesmo Jesus que está vendo subir, assim como vi subir, ele vai voltar. Então é promessa do Senhor que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu te digo, ele nasceu na manjedoura, ele foi colocado nela, nasceu numa pobreza, mas ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E ele está à direita do Pai, porque Estevão, quando era apredejado, ele disse: os meus olhos podem contemplar Jesus em pé à direita do Pai, Ele pôde ver, o Senhor mostrou para ele, abriu os céus para que ele visse, porque ele era fiel à palavra
palavra, ele era sincero, ele era temente, ele era adorador. Então o Senhor abriu o céu para que ele pudesse ver, assim como você está perdendo a sua vida aí na terra, mas está ganhando ela aqui comigo. E é o que nós precisamos entender, irmãos. Não lutar pela comida que perece, mas lutar por aquela que nunca vai estragar. Lutar por aquela que é eterna. Lutar por aquela que é eterna. Nasceu numa manjedoura, mas hoje é rei. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que tem nos mantido de pé. E os anjos disseram, com certeza, aos pastores, coisas que a Bíblia não relata, mas quando as pessoas ouviram, ficaram admiradas sobre aquele menino que estava deitado na manjedoura. E aquele menino andou 3 anos e meio sobre a terra, pregando a palavra do Pai, a palavra que é a verdade que é dele. Palavra que transformou vidas, como a vida de Zaqueu, como a vida de Mateus. Palavra que transformou história, como de muitos e muitos, como de Madalena, que ele expulsou 7 demônios. Irmãos, esse é o Jesus que nós pregamos, um Jesus que muda a história, que ele continua simples, humilde, mas aqueles que o seguem, aqueles que o adoram, precisa também ser igual a ele, simples, humilde, porque a palavra é clara em dizer, que nós que adoramos o Senhor precisamos andar como ele andou, fazer o que ele fez, viver como ele viveu e agradar não aos homens, mas ao Deus Todo-Poderoso que está nos céus e na terra e em todos os lugares ao mesmo tempo. Te digo nessa noite, aceite Jesus, sirva a Ele, viva com Ele, e um dia estará com Ele para sempre. Essa é a minha esperança. Creio que é a esperança do Marcos, é a esperança da irmã Elizabeth, que quando nós dormirmos no Senhor, aguardaremos o chamado do Senhor para que levantemos e estaremos com Ele, porque bastaria Jesus tirar a pedra, entrar no túmulo e falar com Lázaro para que ele saísse, poderia falar no ouvido dele, mas ele disse: Lázaro, sai para fora. Pode o morto ouvir a voz? Pode. Chega perto de um caixão e começa a dizer para quem for que você conhece, diz: ei, levanta, ei, levanta, ei, levanta daí, ouça a minha voz e levanta daí. Não vai levantar. A não ser que você ore e Jesus te ouça e entra com providência e devolve ele o espírito de vida. Mas é essa voz, quando Lázaro foi ressuscitado, quando Jesus ressuscitou também, é como primícia, é como prova de que aqueles que dormem no Senhor, Lázaro era amigo de Jesus, e nós precisamos ser amigos de Jesus, porque o amigo cuida do amigo. Você está me entendendo? Para que quando ele disser, vai nos chamar por nome, e nós vamos levantar, se tivermos dormido no Senhor, no pó da terra, e levantaremos como o exército de Ezequiel 37, do vale de ossos secos, vai levantar e formar um exército sobre a terra, do qual será levado para o Senhor. Amém? Amém. Não temos tempo, mas o desejo é ficar aqui pregando, porque o Senhor só está dando palavra, né? O Espírito de Deus está trazendo aqui ao meu coração, a minha alma, ao meu espírito, muitas e muitas revelações da palavra dele, para poder falar. É mesmo? Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando a sua palavra, que essa palavra encontre guarida aí no teu coração.